Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 12 de junho de 2024, conhecido como Dia dos Namorados. Eu quero parabenizá-los a todos por este dia. Receba aí o meu abraço fraterno, um beijo no coração de todos vocês. O tema de hoje é: a revelação da palavra na mente é tão somente pelo Espírito e não através do conhecimento humano. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. O apóstolo Paulo era um homem letrado, era um homem poliglota, falava diversos idiomas. Era um homem que conhecia com profundidade o judaísmo. Era um defensor ferrenho da religião judaica. Perseguia a outros por causa do zelo que ele tinha pelo judaísmo. Até que um dia ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. E ao encontrar com ele, recebeu dele a revelação. Não o entendimento que o Cristo Nazareno havia dado aos seus discípulos para que fosse ao mundo de Israel e pregassem a todos que estavam perdidos e desviados, para que eles fossem salvos na mente, a fim de que fossem libertos da grande tribulação que estava por vir e do juízo de Deus que viria sobre eles. O apóstolo Paulo, quando ele recebe esse entendimento, ele diz no versículo 16 aqui, que ele passa a ter a mente de Cristo. Não do Cristo Nazareno, mas do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Então, quando ele se dirige aos irmãos em Corinto, ele fala do caráter da sua pregação. Então ele diz: eu não fui ter convosco com sublimidades de palavra ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus o crucificado. Ele não se dirigiu ao povo de Corinto, ou de Filipe, de Éfeso, de Tessalônica, com os rudimentos da lei de Moisés. Aquilo tudo já havia ficado para trás, já havia se cumprido pelo Nazareno, que no final ele disse: tetelestai, está tudo consumado. Mas ele diz: eu fui ter convosco falar acerca do crucificado, e eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em vãs palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé se apoie tão na sabedoria, não se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então ele descarta todos e quaisquer conhecimento humano. Esses conhecimentos que adquirimos nesta vida aqui, seja secularmente, quanto no campo teológico, esse entendimento ele não vem através do conhecimento teológico. Você pode ser teólogo, pode ter uma faculdade de teologia, pode ser um
bom professor de uma escola bíblica dominical, pode ser um bom pregador, um bom conferencista. Nada disso vai levar o entendimento aos filhos de Deus. Eu vivi quase 50 anos lá. Eu fui tudo isso, eu tenho dito aí. E não fui alcançado por esse entendimento. E nem tampouco fiz com que pessoas que me ouviam tivesse esse entendimento. Porque esse entendimento, ele é dado tão somente pelo Espírito. Não através de conhecimento humano. Paulo disse, não vos persuadi. Não fui a vós com sublimidades de palavra, mas fui a vós através do poder de Deus. Então essa revelação de Deus, ela é dada para quem tem a mente ativada. Esse Deus, ele é único, ele é soberano. Ele é o Criador de todas as coisas. O entendimento é dado por ele, a quem ele quer. Hoje alguém me questionou acerca de coisas que acontecem dentro desse sistema religioso voltado para o mundo da carne. Porque não tem ainda o entendimento completo dado pelo Espírito Santo. Deus é Pai dos Espíritos. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Nós não temos nada a ver com esta vida aqui. Eu não sou carne e sangue. Eu não sou isso que você está vendo, nem tampouco você. Deus nos vê no Espírito. Todos nós somos filhos de Deus, sim, no Espírito. E quando nós entendemos isso, fica fácil. E então não vamos fazer nenhuma comparação, como se fazem, pegando textos da Bíblia, esta Bíblia que foi escrita tão somente aos judeus, dentro da sua cultura, dentro dos seus conhecimentos. Jesus usou de parábolas, de figuras de linguagem, para que pudesse alcançar os judeus. E aí pessoas ainda ficam trazendo esses textos isolados, interpretando literalmente e querendo fazer comparação das coisas espirituais com as coisas terrenas, com as coisas desta vida. Como teólogo e professor que fui, entendo que não se adquire em livros. Eu tenho 4 escritos, não publiquei nenhum. Ali eu tenho uma estante cheia de livros que outroras eu li, me baseei para que eu pudesse ensinar a pregar. Hoje nem olho para aquela estante que ali está, porque isso não se adquire em livros ou em qualquer escola teológica. A revelação é na mente colocada por ele, no entendimento de alguns, não de todos. E por Deus não dar esse entendimento a todos, Deus não faz acepção não, como alguns pensam. Deus não faz acepção. A revelação foi Ele quem colocou, foi Ele quem deu. Ele é o Senhor é o Espírito. Então Ele coloca assim na mente de alguns, para que possa entender a revelação, somente tendo o entendimento dado por Ele. O fato dos nossos irmãos, porque eu fui questionado, alguém disse que eles que estão lá, que não têm o entendimento, eles não são filhos de Deus, porque eu os chamo de filhos de Deus também, só que estão com o véu posto. Estão com o véu posto. A mente está cauterizada. São cegos guiados por cegos. O entendimento não lhes veio. Poderá vir, sim, poderá vir, como também poderá não vir, mas isso não implica em que eles deixem de ser nossos irmãos, porque o Espírito,
Ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Então, quando eles que lá estão presos a esses rudimentos, eles deixam de desfrutar das grandezas de Deus, de reinar em vida, de entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que muitos não sabem qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque estão ainda aprisionados dentro de um sistema religioso. Alguns até, eles dizem assim, eu estou lá, eu frequento lá, mas eu já tenho, eu concordo com muitas coisas. Por isso que os religiosos não têm, porque eles têm como base os ensinos dos homens, a interpretação da Bíblia como profética, a aplicação da Bíblia para os nossos dias, quando a Bíblia foi aplicada tão somente ao povo judeu. A Bíblia é um livro histórico. Quando lemos a sua história. Você é eleito de Deus, mas sem o entendimento da revelação. Você é eleito. Alguém disse que eles não são eleitos por não ter o entendimento, que o entendimento foi dado tão somente aos eleitos, e por eles não terem, então eles não são eleitos, segundo essa pessoa. Então o sintoma dessa verdade é que os que não fazem parte dessa sinagoga, como eu e muitos, são chamados de quê? De hereges, de falsos profetas, de falsos ensinos, desviados, desigrejados. E eles nos acusam de tudo isso porque não conheceram a mente do Senhor para que possa instruir, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Então, quando eu leio isso aqui, eu estou dizendo que isso foi direcionado aos judeus, ao povo pela qual Cristo havia vindo. Então, quando Paulo diz, ele fala da revelação dada pelo ressuscitado. Então, o Cristo ressuscitado é ele quem dá esse entendimento. Ele é espírito. As pessoas agem como se existissem três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não conseguem entender que houve três manifestações de Deus. Hoje é o Espírito, tão somente o Espírito. Aí eles, tem uns que chegam ao ponto de querer discutir o nome que se deve dar, que não se deve dar, que deve se chamar, que não se tem que chamar. Então eles vivem como se judeus fossem. Eles vivem ainda como se estivessem na prática do judaísmo, das 613 leis do Torá, que eles não conseguiram cumprir. Então muitos ainda tentam querer cumprir parte dessas 613 leis do Torá. Porém, nós temos essa mente, esse entendimento, a mente madura. Somos alimentados com um alimento forte, sólido, não mais com leite. Nós não somos meninos. Paulo diz isso nos versículos 6 e 7. As mentes, os mestres, os doutores em teologia não têm a revelação. Não tem, não adianta. Eles dizem, Jesus vai voltar, o juízo virá, a aplicação da lei que foi consumada, etc. Representação era para os judeus. Não diferencia os judeus dos estrangeiros, eles não fazem isso. Ceia e representação da Páscoa judaica, que ele fez com quem? Com seus discípulos. Era para os judeus a Páscoa.
Fazem essas coisas porque não têm o entendimento, ou seja, não têm essa mente ativada. Por isso que permanecem debaixo dos rudimentos, nas práticas de todas essas coisas. Então Paulo diz que tem assuntos que só quem tem a mente madura entende. É por isso que causa divergência, discórdia. Eu falei para essa pessoa, como eu falo para todos eles, eu fui convidado para fazer debate por alguns até, eu não entro nessa, eu não aceito. Eu não quero debater com ninguém. Eu até falo para as pessoas, você quer conversar? Vem à minha casa, eu dou até o número do meu zap, mas eu não dou para entrar em debate, para discutir. Não é essa a minha intenção. Não é esta a minha intenção. Eu prego isto que eu creio. Eu prego isto que eu recebi, dado pelo Espírito. Acreditem uns ou outros não. Eu não estou nem aí. Eu creio nessa verdade. E eu prego essa verdade. Independente do que vão dizer, do que vão pensar. Então, esse assunto, só quem tem a mente madura pode entender. A sabedoria que nós temos já foi ativada na nossa mente. Ele faz morada no nosso espírito. Nos revela este mistério que esteve oculto, mas esse mistério nos alcançou. Ele revela os seus mistérios a quem Ele quer, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Então nós fomos chamados para seguir o ressuscitado que é Espírito. Não seguimos a religião, não frequentamos as sinagogas, porque tudo isso nos causa ânsias. Eles são maldosos. Os seus corações são terrenos, são voltados para as coisas desta vida. Eles buscam as coisas materiais, estão em busca de posições, de estarem em evidência. Querem ser chamados de pastores, de evangelistas, querem se destacarem. Querem ser adorados, querem ser, enfim, todo esse conjunto de coisas. O reino de Deus não são coisas deste mundo. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz, é alegria, é justiça e poder. É movido tão somente pela fé. Por isso que nós dizemos, reinamos sim em vida. Descansamos tão somente no Senhor. Crescemos cada dia mais no entendimento. Passamos a entender que todos nós somos iguais, que não somos diferentes de quem quer que seja. Essa é a revelação que Ele nos deu. Essa é a revelação que temos, como Paulo disse, eu tenho a mente de Cristo. Então essa revelação da palavra na mente é tão somente dada pelo Espírito Santo. Então não há contenda, não há discórdia, não há debate. Ninguém aqui está querendo ser mais do que quem quer que seja. O alvo é um só, o objetivo é um só. O objetivo é um só. Eu me refiro àqueles que têm esse entendimento. Está cheio deles aí no YouTube. Irmão Júlio Chaves, irmão Elcio, irmão Messias e outros e outros. Essa é a visão. Esse é o entendimento. Então não adianta ter curso superior, ser acadêmico, ter várias faculdades. Eu tenho aqui, ó, tá aqui. Eu devo ter mais de 30, 40.
Hoje eu procuro não mais me prender a essas coisas. Eu procuro tão somente ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, como filho de Deus que sou. Com o entendimento que tenho, hoje eu posso dizer sou livre. Então, se você gostou, dê um like, divulgue, compartilhe esta palavra. Meu muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós amamos vocês.